Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Esmael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Jesus Cristo falou, está falado. 13h03. Mesmo a terra assumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Domingo 4 de dezembro de 2022, estamos de volta, trazendo para você o programa Evangelho para Todos. Boa tarde, Cafelândia, boa tarde a você de toda a região nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente em Cristo Jesus. Esta mensagem vai para o YouTube também, em Jesus Cristo Falou, Tá Falado. Lembrando você, amigo ouvinte, que um grande amigo meu aí, de bom grado, de coração, por amor, ele grava essa mensagem minha aqui e ele está mandando lá para o YouTube. Então eu não sou aí o administrador lá do canal, até por falta de tempo. Não é tempo para fazer mensagem, não. Tempo para fazer a mensagem a gente tem. O que não temos é de buscar a Deus. Temos que buscar a Deus. A Bíblia Sagrada deixa bem claro isto. Temos que mortificar nossas próprias vontades. Temos que aplicar os nossos olhos, nossos ouvidos naquilo que verdadeiramente Jesus Cristo falou, para ser usado, nós sermos usados como instrumento em favor da sua vida. Porque nós em geral, seres humanos, nós somos, como sempre falo aqui, nós somos aí um pedacinho de pão que cai no formigueiro. Espiritualmente também, existem muitos interesses, então é muito importante aquele que vai levar a mensagem até você, que ele tire do seu tempo para buscar a Deus, buscar de Deus, não do mundo, para que Deus assim venha nos usar como um instrumento. Então peço desculpa a você, amigo ouvinte, mas a gente só está aí reaproveitando a mensagem que vai aqui no ar, mandando lá no YouTube. O canal está aberto lá como Jesus Cristo Falou, Tá Falado, mas em breve, no tempo de Deus, a gente vai estar bem buscando de Deus e bem administrando aqueles ensinamentos que chegam até lá. A gente vai fazer mensagem específica lá para o YouTube, tá? Com um tempo ali bem pequeno, bem curto, para facilitar a nossa carne, né? Estamos acostumados aí, as redes sociais já têm acostumado nós a trazer para nós aquilo que nos agrada, para nos mantermos presos àquilo ali que está nas redes sociais. Então, por esse motivo, uma mensagem longa já não vai chegar aí a atingir você que está me ouvindo. Então, a gente vai estar aí buscando de Deus para que a mensagem seja mais curta possível, mas com um objetivo direto em cima daquilo que Jesus Cristo falou. Jesus Cristo falou, está falado. Mensagem que trago hoje para você, amigo ouvinte, está na sua Bíblia também. Quem escreveu foi o evangelista Mateus. Quem falou? Foi Jesus Cristo quem falou. Mateus capítulo 6, versículo de número 33, é a mensagem que eu gostaria muito de compartilhar com você no dia de hoje. Que o diabo fugirá em nome do Senhor. Jesus Cristo falou para a viúva de Naim para não chorar. E o esquife parou quando ele chegou, começou a falar.
Disse ao morto levante, e naquele instante o que aconteceu? O moço levantou, pela mão Jesus pegou e viva a mãe devolveu. Jesus Cristo falou, está falado. E foi justamente ele quem falou. Mateus 6,33, o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fala da seguinte maneira: assim está escrito também, assim diz o Senhor Jesus Cristo. Só lembrando, amigo ouvinte, que eu sou o evangelista Ismael de Castro. O programa Evangelho para Todos é desvinculado de qualquer instituição religiosa, de qualquer igreja. Também, mesmo tendo muita vontade de defender o que acho que penso, mas nesse espaço de 10 a 15 minutos, não defendo o que acho que penso, e sim aquilo que verdadeiramente Jesus Cristo falou. E Jesus Cristo fala claramente que aquele que é enviado dele fala daquele qual o enviou. Por esse motivo, eu procuro não falar nada além aqui ou acima daquilo que Jesus Cristo falou. Não defendo nada acima daquilo que ele tem falado, e sim aquilo que ele falou acima de qualquer um outro ensinamento, mesmo vindo de Deus, fazendo parte aí dos profetas, até dos apóstolos, mas veio em tempo diferente, embora os apóstolos sempre trazem mensagem, do Espírito Santo já conquistado, O Espírito Santo é algo conquistado por Jesus Cristo para todo aquele que crê, não somente aquele que prega, mas aquele que crê. E tem aquele que prega calado também, aquele que ajuda, aquele que não estrova. Jesus deixa bem claro isso, que aquele que não estrova também está ajudando. O inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi ele quem falou. Assim está escrito, assim diz o Filho de Deus. Preste atenção no que ele diz assim, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Só repetindo novamente, embora talvez tenha uma palavra diferente da outra aí em relação a interpretações aí, ou traduções, da Bíblia, mas é assim que está escrito aqui em Mateus 6,33. Mas buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Palavras do Filho de Deus para mim e também para você, amigo ouvinte. Está falado, pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi ele quem falou. Amigo ouvinte, fica bem claro nesta passagem aqui. Vamos ler um pouco antes aí. Na sua casa você pode tirar o seu tempo aí e ler um pouco antes de Mateus 6,33, que Jesus Cristo vai falar sobre as nossas necessidades comuns. E ele vai falar da precisão que nós temos, não somente de trabalhar, como também de obter, não só o dinheiro, mas como também o gastar desse dinheiro em benefício a alguma coisa que precisamos ou que queremos muito. E aqui nessa passagem, no versículo 33, ele fala, mas buscai em primeiro o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? Será que buscar o reino de Deus é frequentar uma igreja? Já para pensar assim, eu vou buscar o reino de Deus, eu vou procurar uma igreja e por esse motivo eu estou buscando o reino de Deus. Não, a igreja, ela vai te ajudar a buscar o reino de Deus, ou ela pode te estrovar a buscar o reino de Deus. Depende muito qual é o Senhor que governa aquela igreja. Não é porque o nome é de Deus, o nome é de Jesus, mas se o ensinamento, a orientação dentro daquela igreja for contrário ao de Deus ou contrário ao de Jesus Cristo, na maioria, ou naquilo que predomina. Às vezes você encontra dentro de uma instituição, ou dentro de um ensinamento, as palavras de Deus. Você fala, olha que bom, mas as palavras de Deus estão ali e de repente outros ensinamentos, outras palavras enterram aquela palavra de Jesus Cristo, aquela palavra de Deus, e o ensinamento que não é o de Deus, que não é o de Jesus Cristo, predomina. Então eu e você nunca vamos encontrar o reino de Deus fazendo parte de uma igreja ou fazendo parte de doutrinas ou ensinamentos contrários ao de Jesus Cristo. Porque o próprio Jesus Cristo é bem claro que o reino de Deus, o reinar de Deus, é chegado na terra através dele, através de Jesus Cristo, do ser que ele é e da orientação que ele traz. Isso é bem claro em todo o Evangelho. Embora não é claro para nós. Por quê? Porque nossa mente ela é rixada, ela é contaminada.
Jesus Cristo, e o próprio profeta Isaías já falava, e Jesus Cristo citou essa passagem, né? Ali em Mateus capítulo 13, ele fala que o coração do homem, ele está endurecido. Eles não conseguem interpretar aquela verdade, não conseguem dar o valor àquela verdade da maneira que deveria dar. Isso está lá em Mateus capítulo 13. Você vai ver Jesus Cristo citando a profecia de Isaías, que falava que o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os ouvidos, e fechar os olhos, para que não veja com os olhos, não ouça com os ouvidos. E ele fala, não compreenda com o coração, não se converta, e assim eu então o cure ou não cure, né? Então Jesus Cristo deixa bem claro isso lá em Mateus capítulo 13, fechando o versículo 15, essa última palavra que eu falei para você. E aqui nessa passagem, ele fala assim, e buscar em primeiro o reino de Deus. Como falei, será que frequentar uma igreja é buscar o reino de Deus? É um passo bom para você, como falei, se a orientação que lá estiver predominar a do reino de Deus, certamente nós vamos o quê? Estar buscando o reino de Deus. Ao vejo que ele fala assim, buscai em primeiro o reino de Deus. Aí ele fala assim, e a sua justiça. Existem muitas coisas que nós ficamos injustiçados. Nós vivemos num mundo de injustiça. Se eu for falar para você o quanto eu já fui roubado, enganado e injustiçado por pessoas ou por interesse que estava dentro do coração de pessoas, e o pior é que eu não posso nem falar isso. Por que eu não posso falar isso? Porque se eu falar isso, eu faço uma confusão enorme. É uma briga desnecessária. Por quê? Porque como que eu vou descontaminar o coração de uma pessoa que está com o coração corrompido? Não tem como fazer isso. A pessoa não buscar, como o próprio Jesus Cristo fala aqui, se eu estou com o meu coração corrompido, eu tenho que buscar o reino de Deus. Eu tenho que ir aonde? Como que faz para buscar alguma coisa que você quer? Você descobre onde é que tem, vai lá e busca. E aonde é que está esse descorrompido do nosso coração? Está no mundo? Está numa igreja? Não, está em Jesus Cristo. Está nos ensinamentos dele. Então eu tenho que ir lá, aonde está esse ensinamento. É assim que nós fazemos com qualquer coisa que nós buscamos. Qualquer coisa que eu e você queremos. Qualquer coisa que você e eu compramos, o que sabemos que lá tem, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir lá buscar. Como que eu faço? Há um certo, primeiro de tudo, há o quê? Há um esforço. E é claro, mesmo a pessoa tendo carro, por exemplo, eu vou lá em tal lugar, na padaria, no mercado, na mercearia, eu vou lá buscar algo porque eu sei que lá tem. Então eu vou lá buscar. Há um esforço, há um preparo, tem que abrir mão de alguma coisa, tem que especificar um horário, porque tal horário está aberto, fechado, eu me refiro, claro, aos nossos mercados em geral. Mas aqui Jesus Cristo fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E sem contar o obstáculo que você vai ter em volta de você. Seus familiares, eles vão fazer de tudo para que você não busque o reino de Deus. Por quê? Por causa que o reino de Deus é o reinar de Deus em nossa vida. E quando o reino de Deus vem em nossa vida, ele tem que desbancar algumas coisas que já estão reinando. Algumas coisas que nós já estamos acostumados. É como um viciado, seja ele em drogas, seja em prostituição, seja uma pessoa viciada em bebida, ou até mesmo em algo pequeno, como café, né? Um exemplo que eu dou para você, simples, né? Até isto nos prende e muda o nosso humor. Nós não gostamos. Até o quê? Até nós sermos descontaminados. Após nós passarmos pelo processo de descontaminação, então nós fazemos o quê? Já não vai ser agressivo. Já não há tanta dificuldade, porque nós estamos acostumados a sermos enganados. Materialmente não tem como evitar, mas espiritualmente eu digo para você que Jesus Cristo fala claramente assim, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu faço aquilo, procuro fazer aquilo que Jesus Cristo achou ou aquilo que ele falou que é justo. Fala mal de mim, mas eu não vou retribuir não. Não vou falar mal dessa pessoa não. Por quê? Porque eu vou fazer o que é justo segundo o que Deus falou. Não o que eu acho. Eu já acho que falou mal de mim, eu tenho que descontar. Passou a perna em mim, eu tenho que passar também. Me enganou, eu vou enganar também. Mentiu sobre mim, eu vou fazer uma mentira também. Então, mas a justiça de Deus não diz isso. Falou mal de mim, então eu vou procurar alguma coisa boa em você, eu vou falar bem de você.
Por quê? Porque eu vou buscar o reino de Deus e a sua justiça, a justiça de Deus. Aquilo que ele falou que é justo ser feito, para não ser o quê? Um apoiador do mal. Aquele que vem buscar o reino de Deus e não buscar o reino do mal. Até porque o reino do mal precisa buscar. Ele já é oferecido todos os dias para você e para mim. Então ele fala assim, mas buscar em primeiro lugar o reino, ou seja, em primeiro, né? O reino de Deus e a sua justiça. E olha o tamanho da premiação. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que essas coisas que ele está falando? São essas coisas que, um pouco antes, aqui do versículo 33, são as coisas que são essenciais, precisas, que é necessário para mim, que é necessário para você. O próprio Jesus Cristo fala aqui em Mateus 6, ele fala assim, vocês não sabem que Deus sabe da sua necessidade? É claro que o mundo em volta de mim, pessoas com coração no mundo, não estou criticando pessoas com coração no mundo, não. Estou dizendo que esta é uma verdade. Nosso coração ele é mais mundano do que de Deus. Quem falou isso foi Jesus Cristo. Tanto que em Mateus capítulo 13 inteiro, na parábola ali do semeador, ele mostra a situação do terreno, como é que está, que é o nosso entendimento, que é o nosso coração, da onde saem as nossas palavras, da onde saem as nossas atitudes, a maioria das nossas atitudes sai daquilo que nós recebemos de orientações. Então ele fala assim, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que Deus vai mover para que isso aconteça, isso eu não sei. Tem um servo de Deus bastante conhecido na Bíblia, chamado Moisés. Ele chegou a um ponto assim da vida dele que não tinha mais o que fazer em relação à situação. E ele chegou para Deus e foi apresentar para Deus o problema, né? É certo, é lógico, tem que apresentar para quem pode resolver. E Deus repreendeu, Deus falou para ele assim, quem foi que encurtou a minha mão para que eu não possa alcançar? Se sou eu, aquele que posso fazer todas as coisas. Quando Moisés chegou para Deus, falou assim, Senhor, é muita gente, não tem como tratar de tanta gente assim. Não há como. E ele falou, quem é que encurtou a minha mão, ou a mão do seu Senhor? Quem é que encurtou? Quem é que pode fazer algo além de que Deus pode fazer? Quem é que pode fazer algo além do que Deus pode fazer por mim ou por você? Ninguém. Esta é uma verdade. Isso, por mais que a gente não queira aceitar isso. Ou você acha que é o mundo material que governa a Terra? Não é não. É o mundo oculto que governa a sua vida. Por mais que você fale assim, eu escolhi, eu fiz, e por que parou? Por que quando chega a um determinado ponto da nossa vida, não tem mais como ir? Aí você fala o quê? Você diz o quê? Se foi eu quem fiz, eu que decidi e eu quem faço, então por que parou? Por que chegou um ponto que não vai mais? Por causa que não é o mundo que nós enxergamos que governa, e sim o mundo que você não enxergamos. É este mundo que governa. Eu posso provar isso para você. Provo só na minha vida pessoal, não preciso dar a vida de ninguém. Eu posso provar só na minha própria vida. Posso pegar do dia em que eu nasci, lá segundo orientações, né, das pessoas que me adotaram. Posso trazer de lá até o dia de hoje, domingo 4 de dezembro de 2022, e provo para você que não é a minha força, que não é as coisas materiais que governam a minha e a sua vida. E você sabe que eu guardei mágoa de pessoas que não mereciam que eu ficasse magoado com eles. Eu guardei mágoa de dos meus irmãos. Eu guardei mágoa do meu pai que me adotou durante muitos anos, até eu descobrir de que meu pai não teve culpa nenhuma. Pelo contrário, meu pai foi uma bênção para mim. Ele era uma pessoa assim, isso era o gênero dele. Ele era daquele jeito porque ele foi adotado, criado daquela maneira, e ele tinha ali, né, os seus costumes, suas maneiras de ser. Mas o meu pai foi um grande homem. Minha mãe que me adotou, ela foi uma grande mulher. Eu tenho alegria diante de Deus de agradecer a Deus, mesmo ter sido adotado por eles, por um dia Deus ter colocado aquelas vidas diante de mim. E olha que durante um bom tempo fui magoado com eles, porque tudo que aconteceu, ou tudo que acontecia, eu atribuía a eles, mas nem eles mesmo não poderiam ficar de pé. Você acha que quantas vezes eu vi minha mãe chorando? Por quê? Porque ela tinha projeto, ela tinha ideias, ela queria melhoria. Quantas vezes eu vi meu pai, às vezes, preocupado com muitas coisas. Eu fui saber isso só depois que eu fui me tornando
adulto. Quando é criança, a gente não percebe nada. E na fé é do mesmo jeito. Quantas coisas, quantas mágoas você que está me ouvindo, você guarda de alguém. Quantas vezes os meus irmãos, ou parentes, ou conhecidos meus chegaram assim para mim. Aquele fulano aconteceu isso com ele por causa disto. E eu concordava. Até que eu vi na Bíblia que não era. Meu irmão não pôde fazer nada por mim. Minha mãe que me adotou não pôde fazer nada por mim. Ou você acha que meu pai que me adotou, minha mãe que me adotou, poderiam fazer os meus pais ficarem vivos? Não poderiam. Nem meus próprios pais poderiam ficar vivos por si mesmos. Ou seja, esse poder, quem tem é só o mundo oculto. E quem tem é só Deus. E é isso que Jesus Cristo fala aqui. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Como que vai acontecer? Digo para você que eu não sei. Mas que vai acontecer, vai. Isso vai. Pode ter certeza disso. Por quê? Quem é que encurtou a mão de Deus? Se Ele é o único que pode encurtar a mão de qualquer pessoa ou honrar qualquer pessoa. Amigo ouvinte, espero que essa mensagem tenha edificado fortemente a sua vida, nossa vida, e que nós venhamos pensar nisto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e a sua mágoa, a mágoa que nós guardamos no nosso coração de alguém. Será que esse alguém, ele não foi obrigado a fazer algo de mal, não? Será que esse alguém que nós guardamos mágoa dessa pessoa, será que essa pessoa fez de má vontade mesmo? Ou será que teve influência de um mundo oculto? Aí já não seria inteiramente culpa da pessoa. Ou será que alguém de nós pode se manter vivo pelas próprias forças nossas? Isto é algo que nós devemos parar e pensar e se reconciliar diante de Deus e buscar de Deus o conforto no coração para que Deus venha nos converter e assim a gente venha tirar a mágoa que guardamos daquele ou daquela pessoa. Porque será que nós não estamos odiando o ser errado? Ou será que nós não estamos amando um ser errado? Será que o ser a ser amado não seria Deus sobre todas as coisas? Será que nós nos somos revoltados com aquilo que é o errado? Pensou se você se revoltasse com tudo aquilo que faz mal, primeiro para o nosso próprio corpo, o quanto a minha vida, a sua vida seria melhor? Será que nós não estamos revoltados com o ser errado, como eu falei? E isto é algo a se pensar, olhando para a palavra do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas vidas permaneça, hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte, fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Cafelândia FM
104,9. Seu lugar é aqui.